Na última quarta, o São Paulo goleou o Grêmio por 4-0 pela última rodada da primeira fase do Brasileirão Feminino em Cotia. Os gols foram anotados por Ariel Godoy, Rafa Mineira, Annalice e Isa. O São Paulo terminou a primeira fase na terceira colocação com 30 pontos. Foram 9 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Agora a equipe na próxima fase vai encarar o Grêmio. Na última quarta-feira, o São Paulo venceu o Fluminense por 2-1 pela última rodada do Brasileirão Sub-20 no CT Vale das Laranjeiras, em Xerém. Raia Francisco e um gol contra construíram a vitória da equipe, que terminou a competição na 15ª colocação com 20 pontos. Agora o São Paulo foca suas atenções para o Campeonato Paulista, onde o time encara o São Bento em Cotia nesse sábado. O nome do zagueiro Juan já está no bid da CBF e o jogador está à disposição de São Paulo para estrear no Brasileirão contra o Vitória no domingo no Morumbi. Apesar de já estar regularizado no futebol brasileiro e treinando com o elenco, o reforço contratado por empréstimo até o meio do ano que vem, vindo do Sassuolo da Itália, ainda não pode jogar a Libertadores. Juan não estará à disposição da comissão técnica para o jogo desta quinta-feira contra o Nacional no Morumbi, pela partida de volta das oitavas de final da competição, porque ele ainda não foi inscrito. Apesar de não atuar contra o Nacional, Juan poderá jogar as quartas de final da Copa do Brasil quando São Paulo recebe o Atlético Mineiro no Morumbi. O jogador só poderá ser inscrito na Libertadores se o São Paulo avançar de fase. Formado no Grêmio, Juan foi vendido para o futebol italiano em 2021. Por lá fez 63 partidas em 3 temporadas. O jogador, que é destro, será o 6º zagueiro do elenco, juntando-se a Arboleda, Alan Franco, Ferrarese, Sabino e Matheus Belém. O meia Galopo perdeu espaço no São Paulo. Recuperado de um problema físico, o argentino não foi relacionado para o clássico diante do Palmeiras no último domingo no Allianz Parque por opção do técnico Zubeldia. Galopo ficou de fora dos últimos jogos do São Paulo em razão de dores no dorso do pé direito. Ele, portanto, perdeu 8 jogos do clube. No entanto, como apurou a reportagem da Gazeta Esportiva, o meia já se recuperou do problema e foi ausência no Choque Rei por opção técnica. Nesse jogo, inclusive, o técnico enviou a campo uma equipe alternativa visando o duelo decisivo contra o Nacional do Uruguai pela Libertadores. Nem assim Galopo foi relacionado. O jogador perdeu espaço no clube logo após os rumores de que ele poderia sair nessa janela de transferências. Embaixo no São Paulo, o atleta recebeu ofertas do Rosário Central e do Boca Juniors. A oferta do Boca inicialmente foi recusada pela diretoria são paulina. O clube argentino prometeu subir os valores da oferta, mas nunca oficializou isso ao São Paulo. Ele poderia ser envolvido em um negócio envolvendo Paul Fernandes, alvo de interesse de Zubeldia, mas as conversas não avançaram. Em 2022, o São Paulo pagou cerca de 32 milhões na cotação da época para contratar o jogador do Benfield. Ele, portanto, é o jogador mais caro da história do clube. Dessa maneira, o São Paulo até estava disposto a vender o atleta, desde que em troca recebesse uma boa compensação financeira. Galopo nunca se formou no São Paulo. Na atual temporada são apenas 25 partidas disputadas, 11 como titular, com um gol e 2 assistências. O clube não se opõe à venda do argentino, desde que em troca leve uma boa compensação financeira. Luciano levou cartões em 7 dos últimos 8 jogos do São Paulo, advertido com 16 cartões amarelos até chegar no Choque Rei do último domingo. O atacante foi expulso no clássico contra o Palmeiras no Allianz Parque pelo acúmulo de 2 amarelos. O primeiro deles foi por chutar a bandeirinha de escanteio com as cores do Palmeiras.
Foi a primeira expulsão do camisa 10 com a camisa de São Paulo em 244 jogos, já cartões amarelos em conta que exclui os dois do Choque Rei. Luciano soma 59, foram 7 em 2020, 6 em 2021, 17 em 2022, 13 em 2023 e neste ano outros 16. Suspenso, ele não encara o Vitória nesse domingo no Morumbi pelo Brasileirão, mas ao mesmo tempo em que aborrece a torcida que espera dele uma postura mais madura, Luciano segue sendo decisivo na temporada. Artilheiro de São Paulo neste ano, ele chegou a 14 gols em 43 partidas, média de 0,32 por jogo. Ao todo, com a camisa são paulina, já são 81 gols. Você não poderá contar com a camisa 10 no Brasileirão, na Libertadores, nesta quinta-feira contra o Nacional do Uruguai, no Morumbi. A torcida espera reencontrar a fase artilheira do jogador para avançar às quartas de final do torneio continental. O São Paulo já ouviu uma resposta positiva do lateral Mário Rui no mercado da bola. A diretoria agora tenta a liberação do Napoli da Itália para contar com o lateral de 33 anos no elenco como sob a gol. Há otimismo da cúpula nos bastidores do Morumbi. A diretoria entende que chegará a um acordo pela contratação do português. O São Paulo enviou uma oferta de compensação financeira de 200 mil euros ou 1,2 milhões na cotação atual pela contratação do jogador. Entretanto, ainda não obteve uma resposta positiva do clube italiano. Essa é a única pendência para que o jogador deixe a Europa e chegue ao Brasil. O jogador já deu sinal positivo para a oferta feita pelo São Paulo, contrato até o fim de 2026. O lateral foi convencido que a transferência para o Brasil é uma boa alternativa para a sequência da sua carreira. O Napoli não quer a permanência do lateral para a atual temporada, contudo o clube exige uma compensação financeira, mesmo que mínima, para a liberação do jogador no mercado da bola. A saída encontrada pelo São Paulo foi oferecer 200 mil euros pelo acordo. Os italianos ainda não deram uma resposta. Mário Rui tem contrato com o Napoli até o meio de 2026. Ele não foi utilizado na atual temporada sob o comando de Antônio Conte, mas na anterior somou 28 partidas pelo elenco, saindo 19 na condição de titular.